Vamos, Jason? Dá um pouquinho de nervoso falar de Stroganoff no Brasil, porque parece que, muito mais do que uma receita russa de finais de 1800, é uma receita muito brasileira. Como cozinheira profissional e como pesquisadora e como alguém que gosta de estudar, eu gosto de contar para você a origem das receitas e o porquê das coisas. Então essa receita de Stroganoff, porque o nome é não é uma homenagem, parece que a receita era da corte do Conde Stroganoff, na Rússia, em finais de 1800. Aliás, a primeira vez que foi publicada, a primeira vez que foi impressa a receita foi em 1871. Então, essa receita é a minha escolha de muitas receitas originais que eu estudei, deixando de lado alguns ingredientes, como por exemplo o ketchup, que eu acho que não precisa, trazendo outros. Eu vou te contar quais são os ingredientes e depois no preparo eu vou explicar o porquê de cada coisa. Vamos ver o que precisa. Sal e pimenta, páprica, tomilho louro, cebola e alho, azeite e manteiga, carne, conhaque ou cachaça, creme de leite, salsinha, mostarda de Dijon, champignons de Paris. Essa carne que eu escolhi hoje é cochon mole. Tem várias carnes que servem para fazer esse tipo de prato. Quando o prato ficou muito na moda, lá pelo 1930, se usava filé mignon. Na verdade, se conhecia como filé stroganoff. Não acho que seja necessário cozinhar com filé mignon. Podem ser carnes um pouco mais duras. E a gente vai ver como que se corrige o temperamento da carne dentro da panela. O importante aqui são duas coisas. O tamanho que vamos cortar a carne e que ela não tenha nem nervos nem gordura. Não queremos essas coisas nesse prato. Então, com uma faca bem afiada e o meu pedaço de cochon mole, eu vou limpar a carne de gordura e de nervos. Essa não tem, tá muito bonita. E eu vou cortar, mas eu vou cortar como? Ok, não pode ser um pedaço muito pequenininho, não é um picadinho. E também não pode ser um pedaço muito grande que eu não consiga pôr na boca. E também é outra coisa que a gente precisa olhar. A relação entre o pedaço de carne e o tamanho do champignon. E agora vem uma das minhas primeiras dicas. E é algo que eu uso muito, não somente nesse tipo de receitas, mas sempre que eu cozinho com qualquer tipo de carne. Carne, cordeiro, frango, porco, eu tempero as carnes antes. Então, vamos supor que você vai se planejar para fazer estrogonofe amanhã, tempera a carne com um dia de antecedência. Não se planejou, tempera a carne com 15 minutos de antecedência. Mas temperar a carne antes traz muito mais sabor a receita. Você pode testar na sua casa e depois você me conta. Alguns puristas e algumas pessoas vão falar, não, mas imagina, não pode, porque se você coloca sal na carne, ela solta água. Pode ser. A quantidade de sal que você precisa para tirar a água, o líquido de um músculo, de uma peça de carne, é muito alta. Se a gente colocasse todo esse sal, ficaria extremamente salgado. E outra, colocando uma proporção de mais ou menos 20 gramas de sal por quilo de carne, mais ou menos uma colher de sobremesa cheia por quilo de carne, qualquer líquido que essa quantidade de sal possa sugar da carne, o que vai acontecer enquanto descansa é que o que sugou de líquido que subiu na superfície do músculo, ou seja, da carne, vai voltar à carne, só que volta salgado. Então, quando volta salgado, tempera a carne por dentro. Vamos falar disso em outros programas, mas agora vamos temperar a carne antes de colocá-la na panela. Como? Com sal e pimenta, só. Vamos com a cebola. Eu sei que a cebola pode ser um drama para muita gente, porque é chato cortar cebola, porque chora, fica com o cheiro de cebola na mão. Mas a cebola é tão importante na cozinha, mas tão importante na cozinha. Nesse prato, ela vai fazer um monte de coisas. Ela, além de trazer sabor, ela vai dar textura, esculência ao molho. Ela vai deixar o prato com mais volume, para que não seja só carne o componente.
Então, corta a cebola do jeito que você quiser. E se você quiser usar um processador, não tem problema nenhum. Uma dica para não chorar é que a faca corte de verdade. Alguns cozinheiros amadores, cozinheiros amadores, usam facas muito pequenas para cozinhar e facas sem fio. Quando a faca não corta, ela aperta os ingredientes no lugar de fato, se deslizar sobre eles para cortar. Então, quanto mais a gente aperta a cebola, mais suco a gente tira da cebola e mais a gente chora. Eu vou te mostrar como eu corto. Eu não sou muito fã de cortar cebola do jeito que os chefs cortam cebola. Eu aprendi esse jeito de cortar com um vietnamita quando eu fazia estágio num restaurante em São Francisco, muito maravilhoso. E ele me ensinou um jeito rebelde de cortar cebola. E como eu sou rebelde, eu gosto desse jeito. Você pode fatiar o alho, laminar o alho, picar o alho, ralar o alho e até não pôr alho. Temos tudo. Vamos para a panela. Mas aonde eu faço o estrogonofe? Numa panela, numa frigideira? Estrogonofe é uma carne cortada com molho. Então precisamos fazê-la num recipiente que consiga dourar a carne e depois conter o molho. Uma frigideira serve? Serve. Como eu vou fazer mais quantidade, porque aqui somos muitos, eu estou usando uma panela. Pode ser uma frigideira, na medida que ela tem espaço suficiente para conter todos os ingredientes. E agora vem a primeira coisa que eu faço, que talvez não, seja um pouco diferente do que você vê por aí. A primeira coisa que vai entrar na panela é a carne. Ela vai entrar e ela vai sair. Por quê? Stroganoff é uma carne com molho, ok? Em muitas receitas que vocês vão encontrar por ali, vai falar caldo de carne. Só que a gente não tem caldo de carne em casa, só se for de cubinho. E se você não quer usar de cubinho, um segredo é fazer um caldo de carne muito rápido, usando a caramelização da carne quando ela doura, com um pouco de água. Complicado? Você vai entender que não é tão difícil assim. A primeira coisa que a gente precisa é dourar essas peças de carne, esses cubos de carne. Para isso, a panela tem que estar muito quente e tem que ter espaço para dourar. Se eu coloco muita carne numa panela muito pequena, ela não vai dourar, ela vai ferver. E se ela ferve e não tem caramelização da carne, você não tem extração de sabor. Complicado, mas não é complicado. Uma outra coisa que é super importante antes de cozinhar carne, em qualquer receita, é que ela não esteja gelada da geladeira. As pessoas têm medo e geralmente guardam a carne na geladeira até o último momento, mas isso não é bom. Porque quando a carne está muito fria, ela não cozinha de uma forma equilibrada. Ela geralmente vai ficar com outra textura e com outro ponto dentro, mesmo sendo uma carne cortada em pedacinhos. Então tira da geladeira pelo menos meia hora antes de cozinhar. Panela bem quente e eu vou usar duas gorduras, manteiga e azeite. Pode usar só azeite? Pode. Eu gosto da complexidade de sabor e da cor que usar as duas gorduras dá para essa receita. Então, manteiga, azeite. Agora entra a carne e a páprica. Panela quente. Carne. E eu não fico mexendo, porque se eu fico mexendo agora, eu não consigo que ela de alguma forma grude na panela. Eu quero que ela grude um pouco na panela, porque eu quero que os sucos da carne, o sangue, a água que ela tem, que carrega todo esse sabor, de alguma forma faça uma crostinha na carne e na panela. A crostinha da carne, ela vai ficar na carne, e a da panela eu vou usá-la depois para que o molho tenha muito mais sabor. Então deixo quieta. E agora, enquanto ela está aí e quieta, eu vou colocar a páprica. Quanto? Uma colher de chá, mais ou menos. E a outra coisa que vai entrar agora são as ervas frescas. Louro,
uma ou duas folhas. E tomilho fresco. Eu mexi uma vez só para acomodar eles na panela, mais 2 minutos e eu vou tirar a carne. Dá para ver a cor? Agora eu vou tirar a carne da panela, ok? Mesma panela. Não vou lavar nada. Eu vou pôr mais um pouco de azeite e mais um pouco de manteiga. Eu preciso esperar a que tome temperatura de novo, porque eu vou colocar as cebolas para dourar. E as cebolas vão dourar na manteiga e no azeite e em todo o sabor que a carne deixou na panela. Cebola. Quando entram as cebolas, vai entrar um pouquinho de sal. Esse pouquinho de sal vai ajudar também a que a cebola, no lugar de fritar, ela sue, ela solte um pouco do líquido que ela tem, só um pouco, e fique muito mais caramelizada, dourada, saborosa. E também a gente vai construindo camadas de sabor. No lugar de temperar a comida somente no final, a gente vai temperar um pouco todos os processos. E no final, se for necessário, apenas corrigir. Então, entrou a cebola, entrou uma pitada de sal. Alho. Champignons. Se eu abaixei um pouco o fogo quando entrou a cebola, porque a cebola é muito pequenininha, numa panela grande, com bastante gordura para dourar, eu não quero que ela queime, eu abaixei um pouco o fogo. Mas agora que entraram os champignons, eu vou subir o fogo, eu vou aumentá-lo no máximo, porque champignon tem muita água. E se o fogo está brando e está molengo, ele vai soltar água e ferver. Eu não quero que eles fervam, eu quero que eles dourem e que eles se misturem com o sabor da gordura do azeite de oliva, da cebola, do tomilho, da paprika e de tudo que a carne deixou lá dentro. Eu estou construindo o sabor. Entraram os champignons. Entra uma pitada de sal. No estrogonofe tem 2 jeitos de você conseguir a cremosidade. Um muito antigo e muito tradicional é usando um roux, uma mistura de farinha com manteiga. Isso é uma forma de espessar o molho. Essa que eu estou usando, ela leva mostarda e creme de leite para espessar o molho, para trazer sabor e para construir o molho. Tem outras coisas que são muito clássicas no estrogonofe. O concentrado de tomate, que pode ser o que foi, ou que algumas pessoas se adaptaram para ketchup. Eu particularmente não sou muito fã, mas se vocês quiserem podem colocar. E tem outro amigo que às vezes entra, que é o molho inglês. Como chama molho inglês? Worcester sauce. Worcester sauce. E agora entra a carne. Então, manteiga, azeite, carne, temperos douré, tiré, cebola, alho, champignons, sal, douré, carne volta, com toda essa água que ela soltou, olha só. E aqui, que ainda tem água da carne, água quente, mais ou menos uma xícara. Vai ficar aqui do meu ladinho. Cachaça. Com certeza na Rússia não tinham cachaça, mas a gente está no Brasil, então vamos adaptar. Prefiro usar cachaça do que ketchup. Quando o álcool foi embora completamente, e outra, não quer usar álcool, não usa, tá? Não precisa. Quando o álcool foi embora completamente e só ficou a alma do que vocês colocaram, vai entrar a mostarda de Dijon, mais ou menos uma colher de sopa. Tem uma coisa interessante da mostarda de Dijon.
A mostarda de Dijon, essas mostardas, ou as mostardas industriais, as mostardas as mostardas, elas têm amido de milho na composição. E esse amido de milho ajuda a espessar o molho. Então, por isso que ela entra agora. Vamos misturar. Dá pra ver a cor, a caramelização, a redução de sabores. Agora, antes de colocar o creme de leite, eu vou colocar essa água quente, ou água fervendo. Abaixar o fogo. E agora entra o creme de leite para amaciar todos esses sabores fortes e concentrados que eu fiz de propósito para conseguir muito sabor sem ter que usar caldo de carne, ou caldo industrial, ou tempero industrial. E o creme de leite agora entra e amacia todo mundo. Só uma pitada de sal e uma finalização de pimenta do reino, 5 minutos apenas para o creme de leite reduzir e misturar com todos os sabores e tá pronto. Ah, peraí, tem uma coisa muito importante. Se vocês usam uma carne mais dura, uma carne que precisa de muito cozimento, cozinhem a carne até ficar macia antes de colocar o creme de leite. E quando esteja quase macia, quando esteja quase pronta, coloquem o creme de leite. Se vocês vão fazer com carnes mais macias que não precisem de muito cozimento, é uma receita muito mais rápida. Pimenta. Então vamos servir. Jace, passa os pratos. Qual você quer? Os dois. Obrigada. Vamos pôr primeiro um arroz. Ah, para servir arroz, eu gosto muito de um jeito bem europeu de servir o stroganoff, que é com massa na manteiga. Mas arroz é bem bom também. Arroz é bom sempre. Mas cadê as batatas? Como se fala? Batata palha, batata... Você tinha que trazer a batata palha. Não. É o principal parte de um estrogonofe brasileiro, né? Esse aqui não tem batata palha. Por que não? Porque você esqueceu de comprar. Sempre. Uf, é bom, né? O gosto a combinação dos cogumelos com a carne. É, isso que é o estrogonofe. E também a molha é delícia, porque arroz e a molha. Mas falta sempre as batata palha, né? Falta batata palha. Próxima vez eu vou comprar.